Quais são as técnicas de argumentação que nós utilizamos nos recursos? Bom, aqui eu quero falar com você sobre as técnicas de argumentação que nós devemos utilizar nos recursos. Eu não vou aqui falar propriamente cada meio recursal, então eu não vou falar sobre apelação, embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, por aí vai. Eu não vou falar sobre cada um dos meios recursais. Eu quero falar de forma genérica e aí vocês adaptam isso que eu estou falando a cada meio recursal que vocês eventualmente venham a utilizar, a interpor. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: primeiro é o seguinte, separe o recurso de fundamentação ilimitada do recurso de fundamentação limitada. A gente sabe que, quanto à classificação, os recursos podem ser extraordinários, ou seja, recursos de fundamentação limitada, a lei diz o que você pode arguir naquele recurso, ou recursos ordinários, que a fundamentação é ilimitada, você pode arguir qualquer coisa. Então, tanto questões de fato quanto questões de direito. Então, a primeira coisa a saber é o seguinte: aquele recurso que você vai interpor, ele é extraordinário ou ordinário? Ou seja, ele tem fundamentação limitada ou ilimitada? É a primeira coisa que você tem que saber. Se aquele recurso que você vai interpor, ele é de fundamentação ilimitada, ou seja, ele é um recurso ordinário, por exemplo, o recurso de apelação. O recurso de apelação é um recurso de fundamentação ilimitada, você pode arguir qualquer coisa. A lei não limita aquilo que você pode arguir no recurso de apelação. Então você pode discutir tanto uma questão de fato, por exemplo, que aquele acidente automobilístico, naquele dia não houve o avanço do sinal vermelho, por exemplo, é uma questão de fato, você pode discutir isso no recurso de apelação, quanto uma questão de direito, por exemplo, que o artigo X do Código Civil foi ou não foi violado. Isso é uma questão de direito. Então, na apelação, como a fundamentação é ilimitada, você pode arguir qualquer coisa, tanto questões de fato quanto questões de direito. A técnica argumentativa, por exemplo, é bem abrangente, você pode alegar qualquer coisa. Agora, existem recursos cuja fundamentação é limitada, como eu falei com vocês. São chamados recursos extraordinários. Um exemplo comum que eu posso colocar aqui para vocês são, por exemplo, os embargos de declaração. Os embargos de declaração você só pode arguir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ou seja, a lei limita aquilo que você pode arguir. Então, como técnica de argumentação, nos embargos de declaração, você vai se limitar a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O seu eixo linguístico da argumentação deve girar em torno de um ou mais de um desses 4 temas que a lei limita, porque os embargos de declaração também é um recurso de cognição restrita. A lei vai limitar aquilo que você pode arguir. Um outro exemplo de fundamentação limitada é o recurso especial. O recurso especial que vai para o STJ lida com questões de ordem federal, de lei federal. Então você vai arguir, segundo o artigo 105, inciso 3 da Constituição, você vai arguir, segundo o artigo 105, inciso 3, apenas violação de lei federal. Então, seu eixo linguístico da argumentação, como é limitado, vai se restringir à violação da lei federal. Qual que é o artigo que foi violado, qual lei federal foi violada e por quê? Esse é o seu eixo linguístico da argumentação. O próprio recurso extraordinário que vai para o Supremo, ele também é um recurso de fundamentação limitada, porque você só pode arguir, segundo o artigo 102, inciso 3 da Constituição, apenas apenas matéria constitucional. Então, a lei limita. A Constituição diz que no recurso extraordinário, aquele recurso que vai para o Supremo, você só vai trabalhar matéria constitucional. Então, seu eixo linguístico da argumentação, a sua argumentação, gira em torno da Constituição e não em torno da lei federal, a não ser que você esteja arguindo a lei federal em face da Constituição, né? Se ela é inconstitucional ou não, uma coisa do tipo. Mas fora isso, só matéria constitucional. Então lembre-se disso. Vai interpor um recurso, a técnica de argumentação e a dica que eu dou para vocês é essa. Identifique se o recurso é de fundamentação limitada ou não. Se for limitada, argumente conforme a limitação da lei, aquilo que a lei lhe permite argumentar. Se a lei não limitar o recurso, você pode alegar qualquer coisa, então use esses argumentos, né, ilimitados para poder invalidar ou reformar a decisão. Então espero que tenha ficado claro aí a minha explicação em tom objetivo e rápido. Um abraço, até mais.